Fala turma, mais um episódio aqui do Webcast. Hoje tá especialíssimo com o meu grande irmão Maurício Patrocínio. E irmão, o que você achou? Cara, eu aprendi comigo mesmo, né? Acho que a gente é veículo. Esse episódio tá incrível, cara, tá foda. Muito aprendizado. Eu mesmo quero assistir umas 10 vezes. Porra, sensacional. Roda a vinheta aí, vambora. Wait, hold up. Cow G. Yeah, I got a God, don't change, but it's DJ. Oh, yeah, 10,000 reasons I can believe them all. God so good, say less, I'm breathing. 10,000 reasons. H-E-A-K to the second level. Cow G. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Webcast. Sempre um prazer e um privilégio estar com vocês. E hoje, prepare-se pra gente fazer um bate-papo muito legal e muito leve sobre felicidade. Eu tenho certeza que você vai se amarrar e vai ter bons insights. Antes de mais nada, só dar uns recados, como sempre. Por favor, se você não é inscrito no canal ainda, dá aquela força pra gente. Clica aqui no botãozinho que tá aqui embaixo para você se inscrever, é de graça, não vai custar nada. Se inscreve no canal agora para você continuar acompanhando todos os próximos episódios. Dá um like nesse vídeo também para o YouTube já poder viralizar essa informação para todo mundo. E vamos para mais um episódio e eu tenho certeza que vai ficar marcado porque um grande amigo de longa data, que a gente tem uma trajetória em comum no marketing de rede, e ele ajuda pessoas e organizações hoje a serem felizes e prósperas. Consultor em felicidade corporativa, fundador da empresa Fator F. Escritor, palestrante e mentor da felicidade. Seja muito bem-vindo, Maurício Patrocínio. Bom demais. Fala, Will. Coisa boa tá aqui, cara. Parece que foi ontem que a gente tava lá nos primórdios da nossa história. Verdade. E te ver hoje brilhar, cara, dá muito orgulho. É muito bom. Pô, obrigado, cara. Sem dúvida, você sempre foi uma das minhas grandes inspirações, né? Eu comecei minha carreira na Monavi e vi você lá na época. Eu acho que você já era presidente logo que eu comecei, né? Presidente Brasil da empresa. Sim. Mas foi uma história, sem dúvida, que olhar para trás, né, e ver toda a trajetória dá um orgulho gigante. Eu tenho certeza que para você também foi uma baita experiência. Falei que ia ter uma surpresa. Geralmente eu trago alguns convidados que eu já tive gravações no passado. No passado eu falo assim, 2016, 2017, 2018, eu fiz algumas gravações que eu tava começando no YouTube, muita gente falava, pô, você tem 21 anos de idade, tá se destacando no empreendedorismo, começa a gravar. Aí eu peguei meu celular e fazia vídeo meio toscão mesmo, assim, meio amador, e comecei a fazer algumas entrevistas até com o pessoal, fazia nas minhas viagens também, etc. E aí eu trouxe algumas pessoas que eu já tinha esses históricos e eu mostrava um trechinho da entrevista de anos atrás, só pra, né, fazer um link também, trazer uma nostalgia legal. A gente não tem gravação junto, mas a gente tem algum histórico. Deixa eu ver se tá aqui. Olha isso, cara. Eu trouxe a foto, que acho que é a primeira foto que eu tenho contigo, né? Esse aqui era você com Esse era eu, com 14 anos. 17 anos. Não, já tinha 17 aí. Ele parece 14, né? Não, você tem a tua família tem uma coisa de juventude já no DNA, né? Você tem um presente aí, mas porra, que lembrança Mentira, legal. 2013 já tinha 18 já, mas ó, a carinha de 14 é foda. Eu também tava novo ali. Eu tinha acabado de separar, tinha voltado pro mercado, eu tava me cuidando um pouco mais nessa época. Mas, cara, que legal. É muito louco ver essa... Passa um filme na cabeça, né? Passa um filme. E posso falar um negócio aqui? Você é uma referência muito da hora, cara, porque você vem de uma família, pai e mãe, que eu admiro demais. Você tem um berço muito legal e eu acho que isso é o alicerce, né? Então eu acho que é importante enaltecer isso em você e você soube aproveitar esses exemplos que você teve. E eu acho que é muito sobre isso, a vida, o sucesso, a felicidade, o viver bem, é a gente honrar da onde a gente vem, que nunca é perfeito. Nem nós somos perfeitos, né? A perfeição, ela tá à busca o tempo todo. Claro. Inclusive aqui, né, no estúdio, a frase que está ali na frente fala exatamente sobre isso. Exato. Essa busca incessante pela perfeição. Então, é um exemplo, cara. Parabéns pela tua trajetória. E é uma honra estar aqui contigo, poder contribuir. Não, obrigado. É uma honra poder ouvir essas palavras vindas de você, né? E, cara, eu sei que muita coisa aconteceu ao longo desse tempo, né? Suas trajetórias também, principalmente, quero saber muito de qual foi o ponto de inflexão, talvez, dessa questão da felicidade, que na época que eu te conheci, acho que você ainda não abordava tanto. Mas, em especial, uma pergunta que eu sempre faço, assim,
para poder tentar entender mais na raiz, porque eu acabei de ler sua bio, então para quem tá te conhecendo agora ou para quem já te conhece, às vezes, puta, é simples, já conseguiu identificar o nicho que você trabalha, até às vezes um pouco do teu propósito, mas quem é o Maurício na essência, se você pudesse responder como... É uma excelente pergunta. Normalmente eu faço essa pergunta nas imersões que eu faço. Conexão Serendipity é uma delas. Legal. Vai rolar agora em maio. E a primeira pergunta eu acho que a gente tem que fazer pra gente. É algo que todo mundo, inclusive que está assistindo, acho que poderia se sentir perguntado. O Maurício é um cara honesto. Para mim, a honestidade é o primeiro valor. É um cara ético. Honestidade e ética são coisas diferentes. E que eu sinto, e aí é uma das dores que eu tenho, de olhar a sociedade hoje, perceber que esses valores eles são meio que deixados de lado. A honestidade ela é uma obrigação. A gente é obrigado a ser honesto. Deveria ser, pelo menos, né? Caso contrário, você perde a liberdade. E a liberdade é um dom divino. Logo, a honestidade, ela para mim é o primeiro valor. A ética, ela está relacionada ela está ligada ao relacionamento humano, seja no ambiente familiar, social, profissional. E é como você observa o outro e como você se porta dentro desse meio. E falta ética hoje, porque tem muita gente que não está olhando para o lado e também não permite que o lado olhe para ele. Então a ética ela é dupla mão. Sim. E a partir daí, é um cara otimista pra caralho, desculpa pelo caralho, é um cara positivo. Se existe, eu tenho um episódio no meu podcast que eu falei sobre positividade tóxica. Se existe positividade tóxica, eu sou um positivo tóxico, né? E eu ia falar foda-se, mas vou falar dane-se os canceladores, porque, cara, a gente precisa ser positivo. A negatividade já existe por si só. Então, é melhor ser um positivo tóxico para lutar contra a negatividade tóxica. E assim vai, cara. Eu sou espiritualizado, eu conecto e busco essa compreensão do divino, que é incompreensível, impronunciável, mas que a gente sabe que está ali. Então, eu estou buscando, né, o fim é o mesmo, é o princípio, então é o que eu faço todos os dias. E além disso, eu venho... Então esse é quem eu sou. Normalmente quando a gente pergunta quem você é, a gente fala eu sou isso, eu sou aquilo, da profissão, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou administrador, eu sou... Não, eu estou administrador, estou escritor, estou como consultor de felicidade corporativa, mas o que eu sou são os meus... O que me define são os meus valores. A partir dos meus valores, os meus talentos, a partir dos meus talentos, minhas habilidades. Perfeito. E aí como eu atuo nisso. Então esse é o Maurício, é um louco, é mais do que isso, mas é uma forma de resumir. Não, sensacional, acho que para quem está ouvindo já... Eu acho que tem um valor, uma coisa fundamental para falar. Para mim, a ética, a honestidade vem antes do sucesso, então isso também me define, né? E paga-se um preço para isso. Mas o que você paga um preço, mas o que você recebe, o valor é muito grande. Eu escuto uma frase há bastante tempo, na verdade, que eu não escuto ela, porque eu não estou convivendo mais tanto com esse cara que já me ensinou muito na minha carreira, mas ele sempre falava que é preferível você atrasar a sua vitória do que profanar um valor. Exatamente. Que acho que é mais ou menos o que a mesma você está coisa. colocando do E primeiro eu sempre lugar. falei, eu prefiro fracassar com integridade do que vencer sem ela. É a mesma coisa. E eu acho que é importante isso. Não quer dizer que a gente precisa fracassar, mas a questão é que vitórias pode-se ter. Se a gente pegar os maiores vilões da história, entre eles, Napoleão, Hitler, entre outros, né? Políticos brasileiros, temos uma enormidade deles, né? Pessoas que tiveram sucesso, tiveram vitórias, mas que, na verdade, não têm valor. Por que não tem valor? Porque não foi fundamentado em valores e princípios. Isso não faz com que ele deixe de ter a vitória ou que deixe de ter o mérito dele como líder. Então, assim, a vitória pela vitória, ela é vazia. A questão é o que a gente faz com isso. Sim. Olhar para trás, como você faz aqui a cada entrevista, de mostrar um histórico, olhar para trás e ver que a gente pôde acumular boas histórias, boas lembranças, boas vitórias, bons desafios, porque a vitória só existe porque existe o fracasso. E aí o desafio para fugir do fracasso, você busca a vitória. E aí é onde é provado o teu valor.
Então, poder olhar para trás com orgulho é muito legal. Eu, de verdade, eu me sinto honrado e feliz. Tem muitos amigos, muitos profissionais que a gente tem em comum e que a gente olha tudo aquilo que a gente construiu, que a gente semeou e que hoje a gente colhe frutos de amizades. Sem dúvida. A imensa maioria das pessoas com quem eu circulei, hoje eu tenho abertura para olhar e com brilho no olhar e com admiração, falar, pô, que legal que a gente viveu. Tem um outro inimigo, porque a gente tem inimigo mesmo que não queira. Verdade. Mas parte. Aí, em geral, ou é por uma pequena falha minha, um deslize, ou muitas vezes é mais o outro lado do que o meu. No entanto, é bom olhar para trás e acumular boas histórias, boas referências. Sem dúvida. E até puxando o gancho que você falou da felicidade tóxica, eu ia entrar nesse ponto, não exatamente esse. Ainda não existe a felicidade tóxica, existe a positividade tóxica, mas pode começar a existir já. Cara, eu falei mas errado, pode existir já. Daqui a pouco vai ter um criador aí de novos termos. Foi mal, era positividade tóxica. Mas pode ser. Okay. Olha aí, gente, quem quer, põe aí felicidade tóxica. Eu sou um feliz tóxico, pode me chamar, pode me usar como referência. Mas foi mal, mas eu ia puxar justamente a positividade, porque eu ia falar, cara, desde que eu conheci você é muito positivo, sempre foi, acho que se assemelha próximo ao Marcos Clemente, que talvez... O Marquinhos é maravilhoso, bom demais! Ele é o ápice Já falei pra ele escrever positivo, o livro dele, o tema é bom demais, porque tá tudo bom demais. Quebrou a perna, bom demais, quebrou o braço, bom demais. Ele tá me devendo, ele não veio aqui ainda. Mas vai ver. Mas de qualquer forma... Eu ia te perguntar isso, e aí puxando o que você falou de positividade tóxica, a gente sabe que tem muitas pessoas que falam assim, eu não sou negativo, eu sou realista. Né? Mas assim, querendo ou não, a positividade eu enxergo como extrema importância para você ter na sua vida, em qualquer ramo profissional, mas não é ser o bobo alegre e achar que não tem desafio ou que não tem problema, né? Isso é imbecilidade, é negligência. Só explica um pouquinho, assim, da sua visão, da sua experiência que você tem com, né, depois a gente vai falar dos teus livros também, mas assim, essa positividade, o quanto ela é importante para o cara atingir um resultado na vida, em qualquer ramo, empreendedorismo ou até mesmo no mundo corporativo, porque, poxa, não adianta você ficar emanando essa negatividade, porque daí você vai, é aquela história, quanto mais você reclama, mais você se afunda, né? Isso te prejudica no teu caminho. Cara, é louco, eu tava pegando o livro até porque tem um capítulo aqui que é como se relacionar melhor com as pessoas. Caramba. Né? E aqui tem várias dicas e eu coloquei as principais atitudes e uma delas está aqui, ó, seja positivo. Então, na verdade, a positividade ela é fundamental pelo seguinte, a gente vive no mundo da dualidade, a gente está aqui no mundo dual, independente de crença, tá? Eu tenho a minha forma de conectar, mas a gente está no mundo dual, a gente tem direita e esquerda, a gente tem em cima e embaixo, a gente tem frente e trás, a gente tem passado e futuro, a gente está sempre no meio. E dentro dessa dualidade, a própria vibração, e a gente é o que a gente vibra, e a gente vibra o que a gente sente, e a gente sente o que a gente pensa, e a gente pensa o que a gente é. Caraca, profundo. Então, cara, é exatamente isso. Então, a parada é a seguinte, se eu trago as minhas crenças dentro da minha história, dentro de tudo aquilo que eu vivi, eu vou ter muito mais referências negativas automaticamente do que positivas. Qualquer um de nós, naturalmente... Escuta mais não do que sim. Sim, e o cérebro, até a formação do cérebro, e é tudo dual, até o cérebro é dual, né? São poucas coisas que são unas, uma delas é a boca. Então a gente tem, Deus mostra pra gente alguma coisa aí. A boca tem o poder da criação, então a gente às vezes precisa ouvir mais, tem 2 ouvidos e tem uma boca que fala menos. Então raciocinar, processar. E vai exatamente ao encontro disso tudo, porque o nosso corpo junto com o ego e aí a alma acoplada a isso, ele está aqui para sobreviver. Porque o que eu acredito, e é uma crença, que a gente está aqui para ser melhor. A gente veio numa data, vai ficar um hífen, que vai estar lá na nossa lápide, e parte numa outra data. De novo, a dualidade. Mas a gente está aqui para ser melhor. Se o meu corpo, a minha mente, o meu ego não me protegem, eu não me mantenho vivo. Então eu vou ter menos tempo para melhorar a minha alma. E aí o que acontece? Naturalmente vem à tona mais a negatividade do que a positividade. Então eu vou lembrar muito mais dos meus medos, dos riscos, das culpas, de tudo aquilo que é ruim
porque o bom não precisa lembrar. Tem uma coisa que você já deve ter ouvido falar, todo mundo está preparado para o sucesso, certo? Claro, porque assim, a hora que você tem sucesso, você não precisa se preparar, o que eu vou fazer quando eu tiver sucesso. Cara, ali você vai ter um monte de problema a menos. Sim. Então, você vai pensar, você tem... Mas ao mesmo tempo você vai ter mais responsabilidade. Tudo bem, mas assim, você ganhou 50 milhões, vamos pôr por baixo, porque sonhar alto, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Você recebeu 50 milhões na tua conta por um negócio, porque você vendeu um negócio, 50 milhões. 50 milhões é uma grana muito boa. Ali, você tem condição de ter tempo para ganhar responsabilidade. Você tem tempo para parar e pensar. Quando você está com uma dívida, e eu não vou falar de 50 milhões, mas uma dívida de 100 mil, aí você não tem tempo. Você precisa correr para pagar aquela dívida. Então, o corpo é muito sábio, né? E a mente também, porque ela vai se preocupar mais com a dívida de 100 mil do que com o ganho de 50 milhões. Sim. Né? Óbvio que é importante a gente sonhar e etc. Então, o ser positivo, qual que é a importância? É porque como naturalmente eu vou para a negatividade, então eu tenho que buscar esse equilíbrio. Porque a virtude está no equilíbrio, a virtude está no meio termo. Então eu já tenho essa negatividade, eu já tenho esses medos que me assombram, eu já tenho as culpas, eu já tenho as más experiências que virão à tona naturalmente. Então eu tenho que fortalecer para buscar o equilíbrio. Se eu falo assim, eu sou realista, o realista, ele não é nem positivo, nem negativo, muro, né? Nem pessimista. Mas as pessoas que falam, que se dizem realistas, é porque elas querem justificar a negatividade delas. A maioria delas, né? Não dá para generalizar nunca. Mas a grande questão é essa. O Marquinhos ensinou, né? O Marcos Clemente ensinou uma coisa pra gente, que ele sempre fala, não há mal que não traga um bem. E isso vem o tempo todo, Will, que assim, hoje, cada um de nós tem uma dor. Você tem uma, eu tenho uma, teu pai que está aqui, já estou entregando os bastidores, tem a dele, quem está assistindo tem as suas dores. Cada um de nós tem as suas dores. Se a gente aprofundar, a gente vai se dar conta que tem um monte de bênção. A gente acordou hoje numa cama confortável. Verdade. Até porque se eu estou assistindo aqui, eu acordei numa cama confortável. A gente não passou frio, a gente provavelmente passou menos calor, uns com ar-condicionado, outros com ventilador ou não sei o quê. A gente teve um alimento hoje em dia, a gente teve a possibilidade de andar, a gente teve a possibilidade de tomar água, a gente tem... Então, existe um monte de bênção. Sim. Agora, essa memória das bênçãos ajuda a aliviar essa dor. E aí busca o meio. E a partir dali eu faço um plano. Então acho que essa que é a importância. Entre várias coisas, ser positivo, ser otimista. A diferença entre o otimista e o pessimista é que o otimista, quando dá errado, sofreu menos. O otimismo não quer dizer que vai dar certo. Ele quer dizer que você tem uma atitude positiva, quer dizer que você está vislumbrando algo maior. Não, se der errado, pelo menos você sofreu menos. O pessimista, ele sofre antes daquilo dar errado. Logo, ele antecipou aquilo que ele sentiria quando tivesse dado errado. Claro. Deu um nó agora, né? Não, dá um nó mesmo, mas, cara, é muito incrível porque... o que eu vejo principal, né? O otimista, ele sempre está olhando para os problemas, buscando... qual que é a solução? Como que a gente vai fazer? Né? Exato. Buscando o melhor caminho. Usando a criatividade. E o pessimista, pelo outro lado, a cada problema que aparece, ou a cada solução, na verdade, que é oferecida, ele ele procura o problema, parece. Ele procura. E é o tipo da pessoa... Na frente da minha casa tem aquele tapetinho que fala assim, ser feliz ou ter razão, né? Ser feliz entra, ter razão sai, porque não importa ter razão. O pessimista, e cada um de nós tem na sua família próxima algum pessimista. Todo mundo tem, amigos no trabalho, o que for. E ele adora, o pessimista adora falar, eu sabia, eu te falei. Então ele fala que tudo vai dar errado porque em algum momento ele quer ter razão e falar, eu sabia, eu falei. Exato. Pô, a troco de quê? Entendeu? Agora, qual que é o risco? Mas eu falei isso outro dia num episódio do meu podcast, que era o seguinte, o positivo tóxico, a galera que fala assim, positividade tóxica. Cara, já existe nome para isso. Vamos parar de criar nome para as coisas que já existem. Não precisa. O que a galera chama de positividade tóxica, na verdade, é negligência. Então, eu não posso ser negligente de não avaliar os riscos.
Porque aí é negligência. Isso não é positividade, isso não é excesso de positividade. Isso é negligência, isso é burrice, isso é imbecilidade. Já tem um monte de nome para isso. Tem nome, né? Então você vai fazer alguma coisa, eu tenho um processo que eu faço tanto nos retiros, nas mentorias, que é assim, você quer fazer algo? Beleza. Esse algo tem que estar ligado a quem você é, a quem você está, aquilo que você quer viver, fundamentado na tua história. A partir dali, aquilo que você quer, o que de bom pode acontecer, o que você deseja e o que de pior pode acontecer. Uhum. E aí você tem o stop loss. Eu cometi erros na minha vida que eu me deixei levar pela emoção. E aí, pela emoção, eu fui burro, negligente, imbecil, idiota, o que for. Eu deixei de avaliar o risco, eu não dei o stop loss. Eu paguei um preço para aquilo. Então eu vivi isso. Isso não é positividade tóxica, isso é negligência. Isso é desrespeito a um contrato. A gente precisa, a partir de que a gente conhece quem a gente é, a gente começa a entender os nossos limites, a gente se respeita. Se eu não me respeito, você não me respeita. E se eu não me respeito, eu não sei te respeitar, porque eu não sei o que é respeito. Claro. Então, é se respeitar primeiro. É do meu centro para o todo. Isso não quer dizer egoísmo nem nada, mas é isso. É o que de pior, até onde eu vou. Eu vou empreender, beleza. Se é empreendedor, você é um exemplo de empreendedorismo. E você já viveu isso, ainda que tenha uma idade jovem, você já viveu muita coisa, né? Então, assim, vou fazer, quero, é o que eu gosto, é o que eu amo, legal. Mas eu tenho o básico que tem que ser estabelecido. Não é só o financeiro. Sem dúvida. Né? Mas é o básico do que eu estou fazendo com o meu tempo. Então, até onde eu vou? Como é que eu diversifico esses riscos? E assim por diante. Perfeito. Isso vale para negócio, para empreendedorismo, para os relacionamentos amorosos, pra caramba. Porque às vezes você fica num relacionamento tóxico por conta disso. Sim. Porque você não sabe até o limite. Então, se dar o limite é fundamental. E eu gostei. Eu vou dar o limite porque só eu falo aqui. Não, fica tranquilo, cara. Você é a estrela de hoje. Nada. E o stop loss que você usou foi coincidência ou você puxou isso da bolsa? Tem a ver? Porque, só por curiosidade, o cara, inclusive, ele veio aqui alguns episódios atrás, no período que eu trabalhei como editor de vídeo, um dos experts que a gente lançava, eu e meu ex-sócio, Fábio Calisto, chama Fernando Modeca, ele já veio aqui, inclusive, no episódio anteriores, e ele é um expert de bolsa de valores. E tem um termo lá que eles utilizam, porque eu editava vídeo dele, eu fui aprendendo algumas coisas. Eu não opero na bolsa ainda, mas assim, tem um termo que é stop loss, que você define sim. onde você vai, exato, né? Então, exato. por curiosidade, isso tá na coincidência? Ou... Não, na verdade é um termo que é importante a gente trazer para o nosso dia a dia. Sim. Né? Eu não sei se a origem foi da Bolsa de Valores, mas é muito utilizado na Bolsa. Ele está muito ligado aos investimentos. Então, eu trabalho hoje como conselheiro de vários investidores, de grupos empresariais, etc. E a gente traz essa consciência muito grande do stop loss. Mas eu acho que você pode trazer para várias coisas. Você pode trazer para um relacionamento amoroso, você pode trazer para uma amizade, Perfeito. Você pode trazer para um padrão emocional que você tem. Porque o risco... e a oportunidade, eles andam juntos. A gente acha que são coisas diferentes. Não, eles andam juntos. O risco, ele é proporcional à oportunidade que se tem. Sem dúvida. Só que até onde você vai subir essa barra do risco junto com a oportunidade? Né? O quanto que eu vou testar? Vamos dar um exemplo básico, porque isso eu acho que vem dos primórdios da economia, da sociedade, etc. Quando o ser humano, o Homo sapiens e a mulher sapiens, fazendo referência à nossa ex-presidente, quando o Homo sapiens ele começou a plantar, até então ele colhia, caçava e tal, e aí ele começou a plantar. Bom, eu vou plantar, eu vou fazer teste, eu vou pegar uma semente, vou plantar ali na terra, eu vou esperar. Só que eu preciso comer. Então, se eu estou plantando para minha subsistência... Se eu não colher o suficiente para minha subsistência, eu não vou me alimentar, eu vou morrer. Então, até onde eu vou? Porque eu vou precisar me alimentar. Entende? Então eu posso arriscar, putz, eu quero plantar trigo, vamos dizer lá nos Pribões quando foram plantar trigo, deixa eu ver como é que funciona o trigo para daí aprender a fazer alguma coisa com aquele trigo. E aí eu vou tentar o trigo, tá? Mas enquanto isso eu estou plantando milho, enquanto isso eu estou plantando arroz, plantando feijão e tal. Só que são lugares diferentes, são experiências diferentes. Isso vale para a nossa vida. Claro. Se eu estou querendo focar, putz, agora eu quero
colher um relacionamento amoroso. Beleza, eu vou começar a plantar aquilo, porque tem todo um processo. Sem dúvida. Eu tenho um curso, brincadeira. Mas dentro das mentorias já teve caso. Teve uma pessoa que foi mentorada por mim, que começou a mentoria solteira, sem saber que ela queria ter um relacionamento. Depois de 6 sessões ela estava casada. Não é uma promessa. Uau. Mas ela começou... 6 ou 100? 6. 6 sessões, ela entendeu que um relacionamento seria bom para ela. Caramba. Ela deu uma abertura, conheceu uma pessoa, é o serendipity, né, um acidente feliz, e casou. E é mó legal ver isso aí. Então, algo onde você põe o foco. Então, assim, putz, eu decidi. Não importa o prazo, o tempo, pode ser mais ou menos, mas até onde eu vou. Quanto de energia eu vou pôr naquilo. Então, o stop loss, ele é algo fundamental para todos os aspectos da minha vida. Por quê? Todo ganho é uma perda e toda perda é um ganho. Então, o que eu quero ganhar, o que eu quero perder e até onde eu vou. Cara, demais. Gostei. Vou usar esse stop loss aí. E, cara, pra gente... Podia ficar horas aqui, né? Batendo papo. Podemos ficar. Mas eu queria, por curiosidade mesmo, pra todo mundo que tá em casa... eu te conheci na Monavi, no Marte Rede, eu acho que você foi presidente de grandes empresas, mas qual que foi, como eu até falei no começo, qual que foi o ponto de inflexão, como que você saiu desse meio corporativo? Nem tanto corporativo, né? Porque você se divertia no Marte Rede. Fala Sim, assim. sempre. É meio... Tudo. A gente tava até falando em off, é outro mundo, né? É outro universo. Mas como que você saiu desse momento profissional para entrar aqui, ó, que eu quero entender também da felicidade e tudo que você faz hoje? Isso é legal você trazer, Will, porque eu tenho no meu último livro agora, que é o terceiro, eu falo sobre o Ikigai. O Ikigai é um conceito japonês que é maravilhoso e que ajuda a organizar a vida. Óbvio que tem uma forma de você trabalhar aquilo, mas ele explica muito. Não vamos. Eu tenho um vídeo que eu gravei no meu podcast sobre Ikigai, que fala em detalhe, mas a questão é a seguinte: quando eu me conheço, o que eu amo, o que eu sou bom no que faço, o que eu sou pago para fazer, o que o mundo precisa, eu começo a entender a minha missão, a minha paixão, a minha vocação e a minha profissão. Ou as minhas profissões, as minhas missões, as minhas paixões e assim por diante. E no centro... Tem muitos desenhos. Se você colocar no Google, você consegue ver aquela... E explica, porque é bem complexo, né? É muito legal. É muito legal. Vale a pena pesquisar. Inclusive, no livro eu falo sobre o projeto de vida, explico bem legal no Bora Ser Feliz. Boa. A parada é a seguinte. Não houve um momento de inflexão. A gente muitas vezes busca esse grande momento, aquela uau! Ele vai acontecendo, ele acelera mais em alguns momentos, mas na verdade ele é orgânico. Então, eu acho que é importante, assim, esse é o meu ponto de vista, né? Eu não gosto de trazer verdades, porque ninguém tem a verdade. Mas o meu ponto de vista é que tudo é uma construção. Então, o processo começou no momento que eu nasci. Tá. Eu nasci numa família que eu tive exemplos igual a você, né, do meu pai e da minha mãe, que cada um agregou coisas para a minha vida, do que seria bom eu trazer comigo e do que não fazia sentido. E não é um julgamento a eles, é só o que não fazia sentido para mim. E eu sempre tive um olhar humano. Isso me conectou com a venda direta e com o marketing e relacionamento. Então, com 15 anos, eu comecei a trabalhar na venda direta, no marketing e relacionamento, e fui crescendo. E aí, ao crescer dentro do mercado, o que eu quero? Eu queria ser presidente de empresa, porque sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Já falei isso. E eu acho que né, a minha vontade. Se é para fazer, vou fazer grande. Legal. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer grande, percebe? Claro. Mas para mim, aquilo fazia sentido. E aí eu estava crescendo e fui construindo a minha carreira até um dia que, 26 anos de idade, eu fui sondado pela empresa que eu estava trabalhando. Eu era diretor de operações, fui sondado para ser presidente daquela empresa no Chile. E aquela noite minha alma e meu ego conversaram. Então ali foi um primeiro avanço, mas foi um passo importante. Não acho que foi a inflexão, o ponto de inflexão, porque ali eu defini o meu propósito, o meu Ikigai. Que legal. Ali eu falei, cara, é uma longa história, mas meu propósito é ajudar as pessoas a serem felizes. Foi ali, eu escrevi a lápis, porque a gente vai mudando algumas palavras, algumas vírgulas ao longo do tempo. Então ali, aos 26 anos, antes até da gente se conhecer, da gente ter trabalhado junto, eu já tinha claro o meu propósito, mas aí começa o entendimento, porque se o meu propósito, eu tenho que ser o meu propósito, não quer dizer que eu tenho que ser perfeito. Mas para eu falar de felicidade e ajudar alguém a ser feliz, eu precisava estudar a felicidade e a buscar a minha própria felicidade.
Isso demorou 12 anos, que eu fui gravando áudios, estudando, lendo, pensando, refletindo e fui acumulando material. Em 2015, quando a gente trabalhava junto na Monavi e que a Juness comprou a Monavi, ali eu vi uma oportunidade, porque tinha uma equipe, eu não queria, eu já percebia esse chamado da minha alma, e não tinha feito qualquer movimento porque tinha a galera ali que estava me seguindo. Sim. E um líder não abandona seus liderados, em qualquer que seja a situação. A hora que eu vi que tinha um caminho para a galera, eu falei, bom, agora é a hora de eu fazer a transição. Só que eu não larguei o corporativo, porque você lembra que quando eu saí da Monavi, mesmo não estando ali, eu continuei fazendo evento com vocês, Deu Black. Sim, sim. A gente fez vários eventos, etc. E eu queria seguir só esse caminho e tal, mas foi um sabático produtivo. Depois surgiram outras oportunidades que foram fazendo sentido. Continuei nas empresas. Então, a verdade é que hoje eu continuo no mundo corporativo. Sobretudo, agora, o ano passado, eu lancei a Fator F, que é uma empresa de consultoria em felicidade corporativa. Show. Então eu vou além de palestras, consultorias e etc. Seja no mercado de venda direta, de marketing e relacionamento ou qualquer outro mercado. O que eu acho que é importante é isso. Fala-se muito hoje sobre aquele ponto de inflexão. Na verdade, a gente tem os insights, os momentos que dá uma acelerada, mas aquilo começou antes. Então, eu acho que é mais importante a gente buscar ser a gente, ser honesto a quem a gente é e ser a gente melhor do que a gente ficar buscando esse momento mágico, porque ele vai acontecer, né? Você não cria aquele momento, você se torna alguém e você vai ser abençoado por esses momentos que eu chamo de serendipity, que são os momentos que dão uma impulsionada na vida. Legal. Caramba, que aula, hein? Que aula. E, cara, você tem quantos livros? Eu tenho 3 livros. Lancei agora o terceiro. Esse aqui é o Relacionamentos Enriquecem, da editora Buzz, que vale tanto para quem é do marketing de relacionamento, venda direta, mas qualquer empreendedor. Ele tem uma sequência de entendimento do Caio falou aqui também. Caião tá aí, Marquinhos também escreveu. Top. Esse livro é muito legal, voltado ao empreendedorismo. Tem o Ikigai aí também. Todos os livros eu falo do Ikigai. Boa. E do Serendipity. E esse aqui eu acabei de lançar, As 10 Chaves da Felicidade. Foi um negócio muito louco que aconteceu, porque o ano passado eu escrevi esse livro em um mês. Eu sempre fui contra a fórmula da felicidade, seja feliz em 3 dias, os 10 passos da felicidade. E de repente foi se formatando algo, porque a gente precisa de um caminho. Né? É importante ter um caminho. E veio para mim em sonho e intuição as chaves da felicidade. Então, imagina 10 portas fechadas e no final da 10ª porta está a nossa felicidade. Foram fechando essas portas e a gente mesmo fechou e perderam ou esconderam as chaves. Então, esse livro ele vai ajudando a gente a desbloquear. Alguns de nós, algumas das 10 portas já estão abertas e outras fechadas, outros as 10 estão fechadas, não importa. Mas é ir desbloqueando uma por uma para viver melhor. Legal. E ser feliz. Eu lembro do treinamento que a gente sempre dava, né, no nosso universo de marketing de relacionamento, das 4 chaves da crença, né, que era uma porta com 4 fechaduras, é muito... Eu não lembrava disso, cara. Não? Que da hora. A gente sempre falava, né? No etapa do porquê, principalmente, Sim. as 4 chaves da crença, tudo. Puxa que da hora. Né? Linka uma coisa com a outra. Tudo ligado. Tá tudo ligado. Eu gosto da coisa de chave, de desbloquear, de destravar. A gente, às vezes, se encontra num momento que a vida parece travada, que parece fechada, parece bloqueada. Você quer algo, bate a cabeça. Sim. E, às vezes, você está batendo na porta errada. Às vezes, você está dando volta em círculos e não percebe que tem uma saída. E essa chave normalmente está em nós. Está nas crenças que a gente tem, está na forma que a gente foi levado a pensar, na forma que a gente foi criado, naquilo que a gente acreditou que disseram da gente. A gente precisa parar de acreditar no que dizem da gente, a gente precisa começar a acreditar mais na gente. Com humildade, sabendo que a gente tem, na dualidade, que a gente começou falando da dualidade, termina falando da dualidade. Sabendo que a gente tem talentos e a gente tem fraquezas, que a gente tem forças e a gente tem fragilidades. E que, na verdade, está tudo certo.
Sim. Porque o meu talento pode ser a tua fraqueza pode ser o meu talento. E aí a gente se complementa e caminha junto. Claro, claro. Tudo se resume a você, né? É a variável, porque até mesmo nesse paralelo que eu acabei fazendo sem querer, mas das 4 chaves da crença, você tinha a crença no produto, a crença na profissão, do marketing de rede, a crença na empresa que você está representando e a última variável é você, né? É você. A maioria das pessoas tem, a maioria não, né? Todas têm as mesmas condições, o mesmo produto, a mesma empresa. Sim, Quando você está falando num universo, puta, Hive, que você ajudou, inclusive, como consultor a gente construir. Você tem o mesmo produto, a mesma empresa, o mesmo corporativo, etc. Só que a variável é você. E a maioria das pessoas, às vezes, não acredita nela mesma, né? Às vezes a pessoa não acredita nela, às vezes ela está fragilizada por situações, às vezes ela simplesmente não acredita naquilo e está tudo certo. Existe espaço para todo mundo. O grande problema, o grande mal que a gente tem, acredito, na sociedade, que dói demais nas relações humanas, é a falta de percepção da autorresponsabilidade. É quando algo não dá certo e você aponta o dedo para o outro. Uhum. E a culpa é do outro, a culpa é de não sei quem. Cara, simplesmente, eu acho que é a legal. culpa é do governo. Eu acho que é legal quando a pessoa fala assim, para o meu momento de vida, para quem eu sou, isso não faz sentido. E tá tudo bem. Eu não preciso criticar nada, eu não preciso ter a desculpa, tirar a culpa de mim e pôr no outro, porque isso não vai ajudar a ser melhor. A gente tá aqui para ser melhor. Gostei dessa referência que você nem explicou, mas eu entendi. A desculpa... Desculpa é isso, você tira a tua culpa e põe no outro. Legal. E, na verdade, não existe culpa, existe responsabilidade. Se a responsabilidade é minha, e responsabilidade é a habilidade de responder por algo. Então, se a gente trabalha junto e, de repente, não deu certo, não teve o resultado esperado e etc., eu respondo por uma parte, você responde por outra. Porque a partir do momento que você tem mais do que uma pessoa fazendo algo, existe no mínimo 50-50. Ninguém é isento de responsabilidade. Isso vale para relacionamento. O meu aprendizado sobre isso foi num relacionamento amoroso. Fiquei casado 18 anos e quando a gente separou, eu ficava pondo a culpa nela. E aí eu falava, a culpa era ela fazia isso, fazia aquilo. Aí eu estava fazendo uma terapia na época e o terapeuta falou, quando que ela mudou? Eu falei, puta, ela não mudou. Eu falei, então para de reclamar. Eu estava cobrando dela uma coisa que não era dela. Ela sempre foi daquele jeito. Talvez eu que queria mudar naquele momento e queria viver de uma forma diferente. E aí é desonesto eu cobrar do outro algo que não estava alinhado. Então, cara, não precisa disso, sabe? As relações, deixar as portas abertas por onde você passou é muito legal. Uhum. Porque às vezes você pode querer voltar ali e rever as pessoas, rever as emoções e etc. Legal. Agora, quando eu começo a desonrar as relações que eu tive, eu acabo fechando essas portas e machucando. Uhum. E é desnecessário. Se algo bom foi vivido, para que jogar um amargor, né, naquilo que foi vivido? Sem dúvida. Foi sem bonito, dúvida. né? Foi. Até eu me impressionei agora. Quase bateu o palmo pra você mesmo. Não, é legal, cara. A gente é instrumento pra gente mesmo, velho. Sem dúvida. Conforme a gente tá falando, a gente tá se ouvindo. Então é muito bom. Irmão, eu queria aproveitar que a gente tá num espaço maravilhoso aqui da Shure, né? E você fez o tour aí, gostou? Adorei. Sensacional. Outro E espaço eu legal. gosto de puxar esse gancho, porque, poxa, agradecer, né, sempre a parceria com eles e puxar um gancho pra áudio, porque, querendo ou não, assim, você já teve N eventos também, ou alguma até curiosidade pessoal tua. Qual que é a tua paixão relacionada a áudio, assim? Cara, Áudio, música, alguma coisa marcante? Que A gente é uma vibração, né? Então, a verdade é que quando a gente se expõe a um bom áudio, e eu acho legal a Shure aqui, vou fazer o jabá, porque buscar essa pureza daquilo que se fala, sem interferência. A comunicação é emissor, receptor e tem o ruído. Quando você tira o ruído, você facilita, né, aquela comunicação. Então, Genial. quando a gente está aberto, por exemplo, tem momentos que eu gosto de ouvir uma música mais alegre e dar aquela descontraída. Tem outros momentos que eu ponho áudio direto em casa, por exemplo, mantras, vibrações e etc., para acalmar uma coisa que hoje no YouTube você encontra um monte de coisa para acalmar, para abertura de caminhos, para tirar a negatividade, para trazer a positividade, uma coisa para a própria... Existe dentro da internet, se a gente procurar os níveis de vibração em hertz, você pode transformar a tua vibração. Então, na verdade, se a gente é o que a gente vibra, né, o que a gente sente, e o que a gente sente faz a gente vibrar algo, eu posso alimentar também isso. Então, porra,
O som é tudo, a vibração é tudo, cara. A gente é vibração. Verdade, energia total. Irmão, pra gente encerrar em grande estilo, eu queria um gran finale, assim. Gran finale. Claro que talvez você vai me responder, vai ler o livro, Não. Mas até pra... Porque eu vendo pouco, primeiro... Você sabe que eu vendo muito menos do que eu deveria, porque eu não fico fazendo essas pegadinhas. Não, mas sei se eu precisava aprender. O livro, com certeza, a galera vai receber muita coisa. Não, mas diga lá. Eu queria fazer a referência ao seu primeiro livro, que foi o que eu li até então. Sim. Eu vou ler esses também. Mas o primeiro livro que eu até fui no lançamento do teu livro, foi sensacional ver esse teu início como escritor e tudo. Mas até para deixar uma provocação pra galera de casa, né? Você não vai dar uma resposta, obviamente, longa em relação a isso. Mas para deixar essa pulguinha atrás da orelha, eu queria usar o título do teu livro para te perguntar. Deixar isso no ar pra galera que tá assistindo e encerrar em grande estilo. Então, por que as pessoas não são felizes? Porque as pessoas não se conhecem. E curiosamente eu estava vindo para cá hoje e eu lembrei da morte de alguma maneira, não sei porquê. Eu falo da morte, né? O livro, o spoiler é que o primeiro livro fala do meu velório, começa no meu velório. Você tá assistindo de fora, assim. Que eu tô assistindo de fora, que depois virou um stand-up no Gazeta. Você chegou aí? Não. Eu não fui no stand-up. Pô, muito legal. Acabou e saía a temporada? Não. Eu faço de tempo em tempo, não fica direto, mas eu faço de tempo em tempo. Oh, que bom. Quero voltar a fazer esse ano, quero fazer uma nova apresentação. Na real... a gente não é feliz porque a gente não se conhece. A gente... você tem os teus olhos, os teus ouvidos, você está sempre atento ao externo. Só que para a gente ser feliz, a gente tem que se colocar de fora e olhar para dentro. A gente se conhecer mais. A gente sofre à toa. A gente sofre por coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. A gente tem ansiedade por algo que não aconteceu e que talvez nem faça sentido acontecer. Ou que vai acontecer e às vezes o tempo... precisa ser respeitado para que aquilo aconteça de uma forma que seja bom. Então a gente, sem se conhecer, a gente aceita qualquer merda. Sem se conhecer, a gente quer qualquer coisa. Sem se conhecer, a gente não se preenche. E felicidade, e eu já taco spoiler porque não importa, é quando a minha alma transborda meu corpo. É quando a minha consciência é maior do que aquilo que eu estou. Entende? E falta um pouco isso. Eu acho que vem esse vazio nosso porque eu não estou percebendo o quão grande é a minha alma. A minha alma é maior do que a minha aparência física, do que a minha idade, do que quem está do meu lado, do que o carro, a casa que eu vivo, do que a quantidade de dinheiro que eu tenho. Não que isso não seja bom. Claro. É muito bom. Mas não é o tudo. É o que acompanha a minha alma que está dentro de um corpo. Então, enquanto a gente não se bastar, enquanto a gente não se conhecer, a gente vai se sentir infeliz. Agora, quando eu me percebo, e percebo como criação de um criador, como filho de um pai, e se eu sou filho dele, eu tenho parte dele em mim, então aí eu começo a me bastar. E a partir daí eu busco o que realmente é bom para mim. O que é bom, nobre e justo. Então o convite é para o autoconhecimento. Isso é legal porque os meus livros, a mentoria que eu faço, individual, seja pessoal, profissional, as consultorias agora de felicidade corporativa, o retiro, a conexão Serendipity, tudo o que eu faço é para trazer ferramentas para as pessoas se conhecerem. Né? E é importante. E o mais legal é que é um negócio que não termina nunca. Show. Bom, para todo mundo que quiser alguma dessas ferramentas, então a gente vai deixar o site aí, Maurício Patrocínio. mauriciopatrocínio.com.br. Lá tem tudo, lá tem o podcast, lá tem os livros. E um convite para quem estiver assistindo antes de maio, né, de 2024, e 24, 25, 26 de maio, eu tenho a Conexão Serendipity, aqui Legal. Em Piedade, perto de São Paulo, perto de Sorocaba. E aí a galera que assistir, manda assim, assistir no Willbecast e eu quero o meu desconto. Eu vou dar uma condição especial para quem estiver assistindo aqui em presente e honra a participação. Obrigado, irmão. Então, para todo mundo aí, aproveitem em primeiríssima mão aqui esse desconto, né? Show de bola. E, irmão, agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Foi uma honra. Volte mais vezes. Tamo junto. Né, a gente poderia render aqui mais alguns episódios, sem dúvida. Não para nunca. O tempo é curto aqui. Parabéns pelo trabalho, irmão. Parabéns. Obrigado. Parabéns para você, pro teu pai, pra tua mãe. É uma família que eu admiro demais. Legal. E dá honra de caminhar junto com vocês. Show de bola, irmão. Sucesso sempre. Bora ser feliz. Bora ser feliz. Isso aí. Gente, mais uma vez,
Obrigado, principalmente pra você que ficou aqui até o final e escutou no Spotify ou acompanhou pelo YouTube. Pô, sempre bom ter o carinho de todo mundo, a sua audiência. Então, mais uma vez, se você tá assistindo pela primeira vez aqui o episódio, clica aqui, se você não é inscrito, clica aqui no botãozinho aqui embaixo, já se inscreve, né, pra você continuar acompanhando tudo que a gente vai desenvolver nos próximos episódios. Você que já acompanha há bastante tempo, pega esse link agora, compartilha, manda pra uma pessoa que você, né, quer levar essa felicidade, transbordar todas essas informações e esses ensinamentos. Foi uma aula aqui que a gente teve nesse episódio hoje. E deixa um like também, óbvio, pra gente poder viralizar mais aí o YouTube e ajudar a gente a levar o vídeo pra mais pessoas, tá bom? Sempre uma honra estar com vocês aqui. Até o próximo episódio. Tchau!